com RH, né? Então eu tive uma carreira. Ela falou assim, Bacana. nossa, Oi, gente, vamos entrando. Oi, boa Melissa. noite. Tudo Boa bem? noite, tudo e você? Tô bem também, graças a Deus. Oi, Erlan, tudo bom? Entrando aí, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Isso. E aí, eu fiquei sabendo de você pelo Instagram da Michelle, a personal organizer. Sim, sim, Michele, a gente fez até uma live juntas, né? E Pois sabe o que é. eu descobri? Hum, Sabe que eu descobri que você é irmã de uma amiga de uma moça que já foi minha coach, que já fez um trabalho comigo. Ela a falou assim: Cândia. Nossa, a Candy, ela mesma, ela mesma. Ela falou assim: Nossa, você vai fazer uma live com a irmã de uma amigona minha e tal. Eu falei: Ah, esse mundo é pequeno, né? Bem pequeno. A gente acaba se conectando aí, todo mundo vai se conhecendo um pouco, né? Então, ou seja, você é daqui de Brasília. Eu sou daqui, né? Mas na verdade eu moro em nasci em Floripa e sou daqui, já tenho aqui, tem o quê? 20 anos que eu moro em Brasília. Ah, já tem E um tempo você? já. É, eu sou daqui, nascida e criada aqui, nunca fui para outro lugar, nunca, sempre por aqui. Minha irmã comentou hoje, eu acho que você vai fazer uma live com a coach da Candy. A Candy é uma amicíssima da minha irmã desde pequena. E Então, ela que mundo falou, ela pequeno, falou. realmente. É, achei bem legal essas conexões aí. Bom, então, vamos começar? Eu, Vamos conversar. achei muito interessante seu tema, porque acho que tem tudo a ver com a área da consultoria de imagem, né? Não, você Uhum. deve conhecer muito também por estar nesse meio de mães. Não sei se é uma coisa que elas buscam muito, mas um dos meus maiores públicos são mães, né? São as pessoas que ou acabaram um relacionamento, ou então viraram mães e acabaram se perdendo nesse meio tempo, né? Que é muito comum. Quando a gente vira mãe, a gente. Eu vejo que elas chegam para mim meio que desesperadas, assim, querendo uma solução rápida e falam: Nossa, eu não me reconheço mais, eu não sei mais quem eu sou, eu não consigo cuidar de mim, eu não tenho mais tempo. E isso é uma coisa muito. No meu ponto de vista, é assim: a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, a partir do Sim. momento que a gente não tem esse amor próprio, que a gente não olha pra gente, não cuida da nossa aparência e não cuida da nossa autoestima, do nosso bem-estar, a gente também não tá conseguindo ser o melhor que a gente pode pro outro, né? Pro marido, pro filho, pra irmã, como trabalhador, enfim, como um Uhum. empresário. E por isso que eu achei tão interessante você trabalhar com mães, né? Realmente esse meu raciocínio tá certo ou Certíssima, 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 né? Então, falando um pouquinho quem eu sou e por que que eu comecei a trabalhar desta maneira, inclusive, né? Eu sou Melissa Mazzarella, eu sou psicóloga e sou coach de mães. Também Kid Coach, tenho uma formação em Kid Coach também, e trabalhei muitos anos com RH, né? Então eu tive uma carreira ali em RH, já cheguei a ser gerente de recursos humanos, tinha uma carreira bem em ascensão, uma carreira estável, eu amava o que eu fazia, e só que eu trabalhava muito, eu viajava muito a trabalho, mas isso nunca foi um problema para mim, nunca foi uma coisa que eu achava, nossa, trabalho muito, não, nunca foi, eu gostava. Gostava aquela coisa, né, ali acelerada, enfim. é gostoso E depois que aí, você entra num pique assim, né? É muito gostoso. eu gostava, e eu ainda gosto, na verdade, eu ainda gosto. Então, assim, eu gosto desse negócio, assim, vamos construir, vamos fazer, enfim. E aí, só que eu fiquei grávida do meu primeiro filho e eu vi que aquela vida não me cabia mais.
não dava mais para ter uma vida acelerada daquele jeito, trabalhando como eu trabalhava e viajando. Então eu falei assim, como é que eu vou fazer com essa criança? E aí eu tomei uma decisão em conjunto com o meu marido na época, e ele era totalmente a favor, inclusive eu é que tive que pensar se eu queria fazer esse movimento, que foi de ficar um tempo com meu filho em casa. Né, com o meu primeiro filho, eu sou mãe de dois meninos, o Nicolas que tem 7 anos e o Thomas que tem 5 anos. Uhum. E aí assim eu tomei essa decisão e fiz esse movimento de ficar em casa. Só que nesse movimento, sabe, Gabi, de ficar em casa também foi quando eu comecei a me deparar com essas questões. De me sentir muito perdida, de não saber mais o que era importante para mim, de perceber que eu não tinha mais sonhos, que eu não cuidava mais de mim. Às vezes, quando eu olho umas fotos minhas, assim, com o Nicolas bebê, eu nem acredito que eu estava vestindo aquelas roupas, que eu estava mulambada daquele jeito, né? Enfim, sem cuidar de nada, totalmente entregue àquela maternidade. E não só a maternidade, porque aí eu fiz esse, né, eu não tinha mais minha vida profissional ali, eu abri mão naquele primeiro, né, neste momento, e, ou seja, eu tinha uma questão da casa, porque eu tive que assumir a organização, tudo da casa. Eu não tinha ninguém para me ajudar nessa época, né? A gente teve uma redução salarial aí que foi grande, porque eu trabalhava também, mas eu estava consciente, só que aí eu me senti muito perdida, e esse vazio. Uma coisa que acontecia muito era que eu abria o meu guarda-roupa e eu não me identificava mais com aquelas roupas. Sempre tive roupa muito formal, né? Eu era gerente de RH, então você imagina. Eu tinha aquele dress code ali clássico, bem clássico, de terninhos e camisas e saias e calças, enfim, né? Era escarpãs, saltos muito altos, e eu abria, eu não me reconhecia. E eu olhava e falava assim, essas roupas não são minhas mais, não dá, não quero. Então, até isso, assim, eu não me. E perdida, totalmente perdida, sozinha, com uma culpa imensa, porque aí eu tava com meu filho, mas eu estava triste, não queria ficar, queria estar profissionalmente ativa. Então, assim, me deu uma bagunça enorme, né, dentro de mim, que é bem isso que você falou mesmo. E a gente nem sabe o E motivo, às vezes, né? Às vezes não, você não. fica totalmente confusa, você fica. É, Gente, o que está acontecendo? A última coisa que a gente pensa é que mudar a nossa imagem é o que vai fazer você se reencontrar de volta e fazer você voltar a ser você mesma, né? uhum, Normalmente essa é a última exatamente. coisa que passa. Exatamente, né? Então, assim, e aí, como você falou, não entendia, né? Nada daquilo ali, nada do que estava acontecendo. E aí voltei para o mercado de trabalho, voltei para RH, que era o que eu sabia fazer, o que eu tinha know-how, o que eu me sentia segura, apesar de não ser mais aquilo que eu queria fazer, não era mais trabalhar com RH que eu queria. Mas eu não sabia o que eu queria, né? Isso é muito comum. Eu vejo que é muito comum dentro dos processos que eu acompanho também. As mães falam assim, eu não quero isso, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais isso, mas tá, e o que que você quer? Sabe quando eu pergunto, tá, e o que que você quer me dar? Aquela tela azul, né, que fala, tan, eu não sei, eu não consigo nem dizer. Então, o meu trabalho é justamente, inclusive, ajudar a clarear, né? Como eu falo, eu vou colocando uma lanterna no caminho dessas mães, dessas mulheres, para que elas se encontrem novamente, se entendam, enfim. Só resumindo assim, para a gente não ficar, né? Porque a história é bem longa, mas resumidamente, eu voltei para o mercado de trabalho, para RH, voltei assumindo um cargo gerencial, estava super feliz. E aí eu voltei grávida do meu segundo filho e eu não sabia que eu estava grávida do meu segundo filho. E foi um baque para mim, foi um choque, porque eu estava, né, ativa, voltando, feliz, mas foi um baque. Mas logo também entendi que era uma vida, né? E continuei trabalhando ainda assim. Eu estava numa empresa de pessoas que eram muito conhecidas minhas, né? Então eles falaram assim: não, Melissa, você pode ficar, porque eu quis sair, inclusive. Falei: não, eu entrei grávida, eu não tenho condições de eu ficar. Era uma questão moral minha, sabe? E eles falaram assim: não, de forma alguma, você vai ficar e eu quero que você fique. E assim eu fiquei. E aí eu fiz até uma coisa que já é engraçada que eu quero colocar aqui, porque na minha primeira gestação eu usei muita roupa, aquela roupa de grávida, sabe? Aquelas batas, aquelas coisas soltas, aquele negócio. E eu me achava horrível, horrível. E aí eu falei, na minha segunda gestação eu não vou vestir nenhuma roupa dessa, que fala assim, isso aqui é de grávida. Eu falei, não vou vestir.
E isso fez uma grande diferença na minha segunda gestação, porque eu comecei a vestir as minhas roupas e ia dando um jeito e reconstruindo, reformulando ali. Então eu me senti muito mais bonita na minha segunda gestação. E, A sua quando autoestima veio mais forte, então, ficou mais afirmada na segunda gestação quando você passou a se cuidar. E não se exatamente. esconder, né, nas roupas que você usava. Daquelas, exatamente, aquela roupa bem clássica de maternidade. Elas nem são tão mais usadas, eu percebo, né, que as mulheres hoje gestantes, elas têm umas roupas que são belíssimas, que são mais modernas, que são, né, que você, são roupas que dá para você usar, inclusive, depois da gestação, né, então, eu vejo que mudou muito, né, esse dress code de gestante aí, vamos dizer assim. Então, eu realmente me senti muito melhor na minha segunda gestação. E só que ainda não era mais RH, eu ia sair depois que o Thomas nasceu, mas aí meu chefe me fez uma grande proposta, que eu trabalhava só meio período, então eu ia conciliando ali a minha maternidade com a minha profissão, só que eu ainda tinha um vazio ali dentro de mim, né, que era o meu eu ainda estava de lado, eu ainda estava muito entregue, muito submersa à minha maternidade, apesar de estar trabalhando, os meus filhos eram eles, não tinha Melissa, não tinha, né? Então, assim, talvez eu fale aqui algumas coisas que as pessoas se identificam e talvez seja bobeira no primeiro momento, mas eu não, eu chegava no restaurante, Gabi, eu não conseguia nem escolher o que eu queria comer. Porque eu já não sabia nem o que eu queria comer. Para você ver o tanto que vai levando a gente para uma situação que você nem percebe que isso está acontecendo. E aí são nessas pequenas situações que você fala assim, talvez você fale, nossa, mas como assim? Mas são nesses pequenos atos que isso vai juntando, vira um montante que deixa realmente você muito distante. E aí, quando o filho começa a comer, é que você pensa, não, eu tenho que comer, eu tenho que pegar um purê de batata, porque esse menino consegue comer esse purê de batata. É mais ou menos assim, mas não é o que você literalmente quer. E aí, depois de 2 anos que o Thomas tinha nascido, eu ainda estava nessa empresa, aí voltei a ficar ali, não, falei assim, eu vou fazer uma transição de carreira. Eu tinha várias ideias do que eu queria fazer, mas eu não tinha segurança do que eu queria fazer. E aí foi quando eu fiz esse processo de coach. E nesse processo de coach, a minha coach me fez, né, para fazer transição de carreira, ela me fez algumas perguntas e eu comecei a chorar muito. E falava assim: não, eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais identidade. Né? Foi uma coisa que eu falei, foi muito bem forte. Assim, eu me lembro que foi tão forte que quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: tá aí, eu quero ajudar outras mães nesse processo, eu quero ajudar outras mães também a fazer esse movimento, né? Então, e aí, assim, tem já 3 anos que eu trabalho dessa maneira. Foi quando eu construí o programa Reencontre Sua Identidade, né? Que é voltado para mães na maternidade, que faz essa busca aí desse equilíbrio entre a maternidade, o seu eu e o seu profissional, onde eu trabalho muito essa questão mesmo, assim, de quem eu sou depois de ser mãe. Né? É um trabalho muito de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, onde eu trabalho e resgato ali bastante essa questão da segurança e da autoconfiança, que está ligada ali com a autoestima também dessa mulher, né? Então, é um trabalho dessa maneira, e além de ter o programa, que é um programa de 10 sessões, enfim, eu tenho o trabalho de psicoterapia, né? Que nem tudo cabe dentro do programa, enfim, tem questões que tem que vir para uma psicoterapia mesmo, e trabalho há muito tempo já, inclusive online. Desde esses 3 anos aí eu trabalho online, já é uma forma de trabalho que eu já tenho, justamente porque eu fiz esse movimento para ficar mais perto das crianças. Né? Então, foi um trabalho muito de autoconhecimento ali, de olhar para mim, para, opa, agora sim, né? De me fortalecer novamente, de entender o que é prioridade, o que não era, aprender a dizer alguns nãos, e para chegar aqui e começar a encaixar ali meu tempo dentro dessa tríade aí, vamos dizer assim. Então eu comecei a entender e olhar para mim e ver o quanto eu estava, cada vez que eu estava melhor comigo mesma, meus filhos tinham uma mãe feliz. Tinha uma mãe feliz, tinha uma mãe realizada, tinha uma mãe que estava satisfeita de estar ali com eles, né? E não com aquele peso, não com aquela murmuração, não com aquela chateação, mas então realmente transforma as nossas relações, né, dentro de casa e principalmente com nossos filhos, quando a gente começa de fato se olhar. E o se olhar não é ser egoísta, que às vezes isso se confunde,
né? Eu vejo que muitas vezes rolam umas falas de se confundir. Não, não é ser egoísta, de forma alguma, né? É você saber equilibrar tudo isso mesmo. E claro que o equilibrar ali é um pouco de utopia, né? Mas a gente consegue manejar isso ali de uma forma muito mais é, equacionada, vamos dizer assim, sabe? Um não perde tanto. Ora você vai ter que se dedicar mais para a sua profissão mesmo, ora você tem que dedicar mais para os filhos, ora, entende? Mas assim, se você está fazendo, cumprindo bem os seus papéis, essa culpa materna não te pega. No Hum. sentido, eu estou deixando, eu não. Mas você precisa se olhar. Né? Então é só quando você olha porque você começa a entender o que faz sentido e o que é importante para você na sua vida. Não, e depois que a gente aprende isso, né? Depois que as meninas conseguem ter essa noção, não só a gente traz muito esse tema mãe, porque é um tema muito presente, porque é, é, vira e mexe, tem muita gente grávida, enfim, o tempo inteiro tá nascendo gente, tem várias pessoas ao nosso redor que sempre estão virando mães, e todo mundo fala, né? Quando você se torna mãe, eu ainda não sou, mas quando você se torna mãe, nasce uma outra mulher ali, então você tem que reaprender Sim, tudo, porque você tem que lidar com você e uma pessoa que depende 26 horas do dia de você. Então você tem que dividir seu dia ali o tempo inteiro. E aí eu acho que uhum, realmente gera essa confusão e quando a gente aprende isso, o tanto de retorno e o tanto é imensurável, né? Tipo, esse investimento que a gente faz de tempo na gente volta de uma forma que a gente é inexplicável. Então, assim, melhora todas as relações, melhora como você trata seu filho, o jeito, eu acho que como você ama seu filho também passa a ser uma coisa mais pura, uma coisa mais de se entregar, mais porque você tá feliz fazendo aquilo, não tá sendo um peso. Nossa, eu tô sem dormir, tô cansada. perfeito, Fica uma coisa mais leve, né? E eu sinto muito perfeito. isso de todas as meninas que eu atendo e trazem esse relato para mim. Quando você falou do processo de coach, eu super me identifico, porque eu também já fiz o processo, eu sei o tanto que é poderosíssimo, assim, mudou de cabeça para baixo minha vida, adorei o processo, foi um divisor de águas. E eu imagino que esse processo focado nas mães deve trazer um impacto também gigantesco, né? Logo que você percebe que você precisa disso quando você se torna, quando você vem a virar mãe, né? Fica. Quanto mais cedo a gente vê isso, mais fácil e eu acho que menos dor a gente causa para todo mundo que está também ao nosso redor, né? Porque a gente vai em Uhum, busca de uma solução antes mesmo de que o problema apareça. Minha uhum. irmã, por exemplo, agora, Melissa, posso te chamar de Mel? Pode, pode. Eu já comecei a chamar de Gabi, assim, né? Mas pode chamar de Mel, sim, com Não, certeza. pode, eu até prefiro Gabi. Meu Instagram mesmo é Gabi Santos, porque eu prefiro Gabi. Minha Tá irmã bom. mesmo tá grávida, aí acho que no terceiro mês de gravidez, assim, tava se sentindo horrível. Falava, nossa, não para de engordar, não sei o quê, tô toda inchada. Aí eu olhava pra ela e eu falava, gente, eu acho que foi uma frase que eu falei pra ela que mudou toda a visão que ela teve sobre a gravidez e como ela estava levando a imagem dela. Por quê? Uhum, Ela estava nesse de se achar feia, não sei o quê, porque tinha engordado e estava mais inchadinho, o que é normal, assim, né? O corpo vai mudando. E um final de semana antes, a gente tinha pegado um voo e foi um voo extremamente tenso, assim. Foi um voo onde foi uma turbulência violentíssima e a gente achou, eu e minha irmã, a gente achou que a gente ia morrer ali naquele voo, porque foi uma coisa que a gente nunca viu na vida. E, enfim, foi super punk. E aí eu cheguei para ela e quando ela veio, falou para mim, olha, e ela não se cuidava, ela não botava maquiagem, ela usava qualquer coisa, ela estava sempre com uma cara infeliz, mesmo estando feliz pela gravidez, mas com a imagem dela, ela estava insatisfeita. E aí eu falei para ela: você prefere estar aqui viva e um pouquinho mais cheinha, porque vai acontecer, seu corpo vai mudar, e você pode fazer essa gravidez, que é uma coisa que você quis tanto, porque ela já tinha passado por outros abortos no passado, que é uma coisa que ela tinha desejado tanto e que agora estava realmente fluindo, estava tudo dando certo.
E deixar essa bobeira de você estar um pouquinho mais cheia. Cara, isso a gente recupera depois. Isso é Uhum, supérfluo, assim, né? Você pode muito bem se cuidar, estando uns quilinhos a mais, enfim, isso é o de menos. Então, você prefere estar aqui ou prefere estar morta lá no avião e nunca mais ter a chance de viver isso? viver, de viver isso. Exatamente. Aí quando eu falei isso, eu acho que isso que é meio chocante, assim, mas eu acho que foi isso que virou a chave na cabeça dela. Uhum. Daquele dia em diante, todos os dias assim, mas assim, Na 90% grande dos dias dela, maioria, a grande maioria, agora ela tá maquiada, ela tá sempre arrumada, ela tá se sentindo bonita. E aí um dia desses eu perguntei, o que que foi? O que que mudou? Porque eu vi que ela estava realmente satisfeita com ela, né? E ela tinha aceitado que é um período da vida dela, que realmente muita coisa muda, mas que para ela não tornar isso um peso para ela e para todas as pessoas, porque ela estava insuportável. Já uhum. tem os hormônios da gravidez, e ela estava mais insuportável ainda porque ela estava infeliz com ela. Então ela estava extremamente chata com todo mundo. Aí, eu acho que foi aí que ela resolveu tornar isso mais leve e ver isso de uma forma positiva, ao invés de botar tanto negativismo nisso, sabe? Uhum. Então, realmente, eu vejo tanto que é importante a gente começar a fazer isso, a ter esse autocuidado, inclusive até na gravidez já, né? Sim, sim, até na E gravidez. É fundamental. Falou assim, me lembrou um pouco justamente da minha primeira gestação. Eu não era de ficar murmurando assim, né, falando, mas eu falava para mim mesma. Entende? Então, assim, eu falava pra mim mesma, eu olhava no espelho e me achava horrível, me achava muito gorda, eu achava assim, foi um processo de aceitação de mudança de corpo difícil, mas eu ficava quieta, eu ficava calada. Essa era a diferença de mim para sua irmã. Era só essa. Mas assim, eu também não curti, não me achei. E depois eu até entendi. Eu falei assim: ah, foi isso, né? Na segunda eu não vou fazer igual. Na segunda eu vou andar bem bonita, né? Porque e de fato isso fez total diferença no processo, fez total diferença. E realmente é uma questão de aceitação da realidade. Eu falo muito disso nos processos de coach, né? Nos acompanhamentos, nos processos de coach, mas em consultório, na psicoterapia também. A gente precisa aceitar a nossa realidade. Por exemplo, essa que a gente vive, né? Que estamos vivendo, todos nós estamos vivendo. Não é o melhor cenário, não era o que a gente queria. Eu tenho certeza que ninguém tivesse que escolher, eu prefiro escolher viver em isolamento social do que. Não era isso. Mas a gente está vivendo, né? A gente é que faz isso se tornar um peso ou mais leve, né? Não uma alegria, mas mais leve. Como é que eu vou fazer isso aqui se tornar mais leve? Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo, mas eu tenho um controle sobre a minha questão de como eu me sinto, de como eu vou encarar toda essa situação, assim como a sua irmã. Porque eu não tenho controle, não tem como ficar grávida e não engordar, não tem como não ficar grávida e não ter uma barriga, a não ser que você adote, mas não é ficar grávida, né? Então, assim, ficar grávida requer tudo isso. Então, são as consequências de algumas situações que você precisa passar para chegar naquilo que você quer. Mas como que você vai encarar? Isso faz muita diferença para o seu humor, para que não fique um peso, para que realmente se torne mais leve. A gente tem esse poder, a gente tem esse controle, né? De que, ok, isso é só um período, vai passar e daqui a pouco, né, vão ser outros desafios, porque vão ser outros, sempre né? tem. Porque quando nasce uma mãe, nasce um coque, então a gente vive mesmo ali de coque, então que a gente aprenda a fazer coques pelo menos bonitos ali para não ficar, né? Mas isso Exatamente. é um fato, né? Então, mas o que, que é maior? Aonde que eu estou botando meu olhar? Você falou, é fundamental. E aonde a gente põe o olhar, onde a gente põe a nossa energia, expande. Não tem como, não tem como. São as lentes que você escolhe para ver a vida, né? Se eu escolho ver tudo chato, tudo emburrado, tudo ruim, tudo incomodando, assim será, né? É você aproveitar a jornada, né? Você pegar o limão e fazer uma limonada e pronto. É exatamente. Exatamente. Nesse tempo mesmo que eu tô de quarentena, eu tô sentindo falta da academia só. Porque no resto, eu tô feliz porque eu tô produzindo muito, como eu nunca produzi, eu acho que na minha vida inteira. Então, assim, eu tô trabalhando todos os dias, não tenho o que fazer.
Vou fazer o quê? Protestar no meio da rua? Não tem. Exato, é. Então, não é culpa de ninguém, gente. Então, assim, é você literalmente aceitar a realidade e fazer o melhor que você pode daquilo, né? Sem levar para esse lado negativo. Eu super concordo. E você falou uma coisa. Pode falar, pode falar. Não, pode falar que depois eu volto. Eu não tenho conexão, não. Eu ia puxar um outro Eu negócio, ia mas falar pode outra comentar. coisa também, mas pode falar. Não, eu ia comentar que depois que eu tive meus dois filhos, né? Que depois que eles nasceram, e que eu olhava no espelho, e o corpo não estava mais como era antes, né? Não era mais, e não vai ser mais, é um fato, é uma aceitação, né? Meus peitos, eu amamentei duas crianças por quase 2 anos, todas duas, enfim, né? Meus quadris já eram largos, já ficaram mais largos, mas então tinham coisas que eu olhava, e quando eu olhava aquilo por muito tempo, eu fui ali me escondendo dentro dessas roupas, né? E quando eu resolvi falar assim, não, isso aqui já não tá mais legal, eu preciso cuidar de mim. E aí eu me fiz uma pergunta, né? O que que me incomodava mais? Porque tinha uma série de questões, né? Então eu me fiz uma pergunta, o que que me incomodava mais? E aí eu lembro que na época eu tava com muito melasma. Eu ainda tenho um bem pouquinho assim, mas eu tinha muito, assim, né? Não muito, não era um rosto, mas me incomodava. Eu tinha um melasma aqui. Aham. E eu pensei, eu falei assim, cara, tá isso, eu acho que eu acredito que se eu tratar esse melasma, eu vou melhorar. Eu acredito que de tudo que tem aqui, o que eu consigo agir com mais facilidade, isso já vai me trazer um bem-estar, eu já vou olhar, já vou gostar mais do que eu estou vendo. Então eu tomei uma decisão, eu parti de um para mudar. E aí é a dica que eu quero deixar, né? Talvez o que é que te incomoda mais nesse processo? Ah, então é o corpo. E eu sabia que o corpo era uma coisa a longo prazo. Então eu fui pensando, eu fui ponderando. O que que eu tenho um resultado mais rápido aqui? Né? O que que eu posso mudar que isso já vai melhorar minha autoestima, que já vai me deixar melhor? E aí eu fui, né, tratei esse melasma e realmente foi como, sabe, assim, eu olhava e falava assim, poxa, agora eu tô. E automaticamente, né? Porque a gente é um ser sistêmico. Se você olha se acha bonita, você já tem vontade de se arrumar mais, de arrumar melhor seu cabelo, de aparecer de uma forma. Se tá tudo ruim, você não faz a mínima questão. Ah, qualquer coisa que eu coloco aqui, tá bom, porque já tá tudo ruim mesmo, né? É um pensamento assim. Então, a minha dica é o que que você pode olhar ao seu redor, né? E começar para que essa automotivação, essa autoestima volte, né, a resgatar ali. E é esse processo de aceitação e de tempo, né? Que a gente entende que é um tempo para as coisas irem voltando ali. A nova normalidade, não o que era antes, que o que era antes, né? A gente não tem como voltar, nunca tem como voltar o que era antes, né? A gente E tem às como vezes é pouco, entender né? as novas realidades, né? E às vezes é uma coisa mínima, assim, é você acordar, você tá se sentindo, não tá confortável com a sua imagem, se você colocar. Acho que aconteceu alguma coisa com a internet da Melissa. Peraí. Caiu. Caiu? Essa- é, Bom, não sei, mas as minhas lives geralmente tem acontecido isso, mas enfim, a mas gente retoma. eu acho que o Instagram tá meio Instável, doido né? ultimamente, É, Mas são coisas mínimas, assim. É você tá se sentindo num dia não muito legal, que você não tá confortável com a sua imagem. Gente, faz o teste de botar uma maquiagem que seja. Se você tá se sentindo mal, arrumar seu cabelo e botar uma maquiagem que seja pra ficar em casa. Inclusive nos dias que a gente tá de quarentena em casa, eu sempre aconselho, ainda mais se você tá trabalhando, se você se arruma pra ficar em casa, sua produtividade aumenta 10 mil vezes. Porque é diferente. você tira da sua cabeça que você tá de pijama, que você tá de férias, você tira aquela coisa da sua cabeça, aquela preguiça, sabe? E Uhum. é mais que isso também, é você se arrumar, inclusive para você, porque eu acho que a gente merece isso, mesmo que você não tenha trabalho, é você botar uma roupa, é você passar um rímel que seja, um blush, um batonzinho para ficar em casa. E porque você tá ali passando na frente do espelho o tempo inteiro. Então você tá tendo contato com você o dia inteiro, mesmo que você more sozinha. E ainda mais se você morar com outra pessoa,
seja você mãe ou não, é você se arrumar para outra pessoa também, porque isso é uma forma de amor, né? Você se amar e você tá também demonstrando que você ama outra pessoa, porque você tá ali cuidando de você e ela não merece ver você com a cara de que acabou de acordar todos os dias assim, mas aquela coisa sem cuidado, sem amor, sem autocuidado, sabe? Sim, sim. Então, é o mínimo, assim, é você prestar atenção no que você pode melhorar, que nem você falou, e são coisas mínimas, né, Mel? Não precisa de uma coisa, nossa, N- vou no shopping Não, gastar 1 milhão de reais. não precisa, É não isso. precisa, não precisa, né? E talvez você possa estar no momento aí paralisada achando, nossa, mas eu preciso mudar todo o meu guarda-roupa, porque eu te falo, Gabi, se eu pudesse, depois da maternidade, eu botava todo o meu guarda-roupa abaixo e comprava tudo novo, Uhum. né? Porque não me representava mais. E ainda tem roupas ali que eu ainda tô meio apegada, mas que não é mais. Né? Mas eu não consigo fazer esse movimento da noite para o dia. Então eu tenho calma, eu vou com calma, eu vou alterando, eu vou entendendo, porque eu precisei entender qual que era esse meu novo estilo, o que que me deixava bem, o que que me deixava confortável, que eu olhava e falava assim, caramba, agora tá bom, né? Gostei disso aqui que eu tô vendo, né? É Mesmo a porque imagem eu que eu não quero tinha passar, né? qual é a imagem que eu quero passar, né? Igual eu falei, eu dei todos os meus terninhos, todos os meus conjuntos de terninho, porque eu não tinha, não era mais, não cabia para lugar nenhum aquilo ali para mim. E eu olhava e me deixava mal, sabe? Então, e eu fiz uma coisa assim, eu sou bem que é o que eu quero falar, que a gente precisa ficar achando que tem que fazer o mundo, fazer muita coisa, mas não tem. Eu tenho uma mãe que costura, né? Então eu tenho esse privilégio, né? Eu tenho. Então, eu peguei algumas roupas do meu guarda-roupa, falei assim: "Ah, eu tinha um vestido, eu tinha uma saia, eu tinha não sei o que". Eu falei assim: minha mãe vai transformar isso aqui tudo para mim. Arrasou, arrasou. Entendeu? E aí ela transformou as roupas, assim, né? Algumas coisas ela foi transformando. Eu falei, mãe, ó, esse vestido você faz. Eu queria até ter vindo com uma das blusas que eu queria falar sobre isso. Mas eu uso tanto que ela estava para lavar. Ela estava para lavar. E aí eu falei, eu queria ter vestido quando eu fui ver. Eu falei, ai, não, enfim, essa não foi ela que fez, mas. E aí eu fiz muito esse movimento para. Então talvez você olhe para o seu guarda-roupa. Talvez tenha alguém que costure na sua família, você conheça alguma costureira que vai compensar você fazer e você vai transformando naquilo que você vai se sentir bem. Tem diversas peças minhas que são transformadas, né? Que minha mãe simplesmente foi lá e transformou para mim. Para que eu realmente me sentisse bem, porque é como eu falei, meus saltos eu dei a maioria. Uhum. Tem um ou outro, porque eu não cabe mais. Eu tenho 2 meninos que eu tenho que andar. Eu já nem dou conta de ficar em salto. E aí eu olho hoje, eu uso salto bloco, muito salto bloco, né? Eu falo assim, oh meu Deus, um tempo atrás eu olhava isso aqui e falava assim, oh, olha as vovó, calça. E hoje é o que eu uso, né? Então, assim, mas é o que me deixa confortável, me deixa bem. E as prioridades vão mudando e é uma aceitação desse processo. Claro, não tinha, ó, quando eu fiquei gestante, eu não tinha uma rasteirinha, nenhuma sapatilha. Nenhuma, era zero. Você teve que comprar tudo. Tive, tive que comprar. Né? E hoje é tênis, é sapatilha, eu tenho rasteirinha ali, mas assim, é muito mais, são os sapatos que me trazem esse certo conforto e me deixa bem. Né? Então, o que que você já pode fazer? É pensar muito, penso muito eu gosto muito, né, a minha mãe, como a minha mãe costurou, ela é muito ligada, sempre foi muito ligada à moda, minha mãe é uma mulher super elegante, assim, então a gente tinha ali aquela referência, né, então cresceu com essa referência dentro de casa. Então é uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí eu realmente assim fui buscando reencontrar o que que me deixava bem, porque a roupa também faz diferença. E às vezes você não precisa botar o seu guarda-roupa abaixo, você só precisa ser um pouco mais criativa nesse processo de saber juntar uma coisa com a outra, né, e reinventar tudo isso aí. Mas você pode começar com poucas coisas. E eu hoje, sinceramente, eu não tenho muitas roupas assim, mas eu tenho peças que são mais coringas e uso bastante. E não me importo de caramba, ela tá com a mesma blusa de novo. Não tô nem aí, é o que me deixa bem, é o que eu tô feliz e me deixa confortável, enfim. Então eu não ligo, não. Mas aprendi a fazer muitos mix aí também de roupa, né? Você chegou a fazer a consultoria de imagem? Você acredita que não procurei? Na Hum. época, inclusive, eu procurei.
Eu falei com, acho que foram duas pessoas na época, Uhum. e aí acabou que eu preferi não fazer naquele momento. Eu tava para fazer, eu gosto muito de fazer curso. Aí eu ia ponderando, o que que vai ser melhor para você agora, nesse momento que você está fazendo transição de carreira? Ter um curso para te deixar mais embasada teoricamente ou a consultoria de imagem? Então, assim, é até Você ruim foi falar aqui para escolhendo você. assim? E aí, mas aí eu acabei optando pelo curso, mas eu gosto muito. Então eu vou fuçando ali, vou entendendo, mas é uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer, assim, não descartei, que eu acredito que muda bastante, que tem total diferença. E o que você falou era esse gancho que eu queria puxar também, acabei esquecendo, de que se vestir para ficar dentro de casa, mesmo quando está em home office, faz muita diferença, né? Porque eu já, como eu falei, há 3 anos eu já trabalho de home office, então eu vi que quando eu me arrumava, quando eu preparava para vir, eu tinha uma produtividade maior, né? Eu tinha uma evolução ali maior, eu me sentia bem. E esses dias mesmo, já tinha um tempo assim. Eu fico arrumada em casa mesmo, porque eu vou atender, enfim, eu faço um stories ali, fora que eu fico bem comigo mesmo. É igual você falou, eu passo no espelho e eu vejo, uau, né? Tá bom isso aqui. Não tá aquela. Não tá esse negócio, né? Ai, que bom, você é arrumadinha, né? Não é, você não fica deparando com aquele terror e pânico o tempo todo. Você se depara com uma imagem bonita, com algo que você tá agradável, que você gosta de ver, né? Então, faz Exatamente. diferença, isso faz total diferença. E aí, na primeira semana Da da, quarentena. da quarentena, eu fiquei meio mais largadinha, assim. Não totalmente, mas mais largada. Aí eu depois eu falei, ah, não. Aí botei minha saia, minhas blusas, meus meninos, ai, vai pra onde? Eu falei, vou pra onde? Eu não vou ficar em casa, sabem que eu fico em casa assim, eles morrem de rir. Ai, mãe, você tá tão bonita pra ficar em casa. Tô bonita pra ficar em casa. E aí, esses dias eu lembrei e falei assim, gente, tem um tempão que eu não passo perfume. Aí eu me fiz uma pergunta, mas por que você passa perfume? Você faz perfume para as pessoas sentirem que você tá cheirosa? Também, né? Bom, né? Mas e você? Você não se importa de você sentir que você está cheirosa? Cara, é bom, né? Eu tô aqui, eu tô sentindo que tem um cheirinho agradável de perfume. Sim, Então é fazer por você, né? Fazer claro. por você. Você tá aqui, você sente o cheirinho aqui do seu perfume. Então, quando eu parei, eu falei assim: não, eu não passo só para as outras, porque a gente passa também, né? Para que as pessoas chegam perto da gente e falam assim: nossa, que perfume bom, perfume, a gente faz isso. E tá tudo bem, não tô aqui dizendo, não tem que fazer só para os outros, né? Não, mas você tem que fazer primeiramente também para você. Se você se perde nesse processo aí, né, as coisas começam a não fazer sentido. E aí, a hora que você só olha para o outro, para o outro, para o outro, e aí esse vazio existencial, esse rombo aí dentro, interno, ele vai só aumentando, né? Então, quando você realmente entende suas prioridades, você faz por você, que você se cuida, que seja um mínimo de cuidado possível, né? Como você falou, um rímel, um batom, uma maquiagem ali leve, mesmo para ficar em casa, isso já muda o seu estado emocional. É inevitável, né? Inevitável. Agora, se não está mudando, aí é hora da gente procurar ajuda com outros profissionais, porque aí já tem outras coisas envolvidas nesse momento. Então, a gente, como mãe, tem uma tendência de falar assim: não, isso vai passar. Não só mãe, mas a mãe um pouco mais, né? Isso vai passar, isso não é prioridade, não, tá ruim, mas é assim, é porque é assim. Não, eu não vou, ah, não, deixa isso quieto, isso é bobeira. E não é, né? E daqui a pouco, às vezes, tem estoura de uma maneira muito mais forte ou mais intensa, que talvez somatize numa doença, né? Porque sempre somatiza, o emocional sempre somatiza numa doença. Isso é um fato, né? Não tem muito para onde a gente correr. Então, por que não começar esse autocuidado, se olhar, né? A gente não tem um cuidado de prevenção, né? A gente só estourou, eu vou lá e cuido, né? Estourou, eu vou lá e olho. É muito assim. É isso mesmo que você falou. É isso aí da mãe sempre ficar. Ela nunca se prioriza, ela sempre tá ali. Nunca. Sempre é tudo pra depois. Não, agora tem que cuidar da festinha de aniversário do filho, agora tem que levar, sei lá, o marido no médico, agora tem que fazer o jantar, agora tem que fazer isso. Então, assim, ela nunca tá ali em primeiro lugar, ela sempre tá ali se deixando pra depois.
E esse depois nunca chega, né? E você sabe por Não, que a gente não tem essa. Por que normalmente a gente não se arruma quando a gente tá em casa? Porque a gente só se arruma, a gente tem o costume de se arrumar para os outros. A gente não tem o costume de se arrumar pra gente. E era para ser exatamente. exatamente o contrário, era pra gente aprender a se arrumar pra gente, e aí a gente vai começar a se arrumar para os outros, mas de uma forma secundária, não como uma forma primária. Aí a gente Exatamente. aqui na quarentena, a mesma coisa. Quando eu comecei a me arrumar, meu marido me olhava, ué, você vai pra onde? Toda maquiada, toda arrumada assim. Aí eu falei, ué, tô ficando em casa, vou trabalhar. Mas eu não preciso ficar de pijama o dia inteiro. E, Sim. e aí, vários dias ele tava no sofá, jogado, não sei o que, de pijama. Aí ele me olhava assim, aí ele falava, nossa, você tá arrumada, né? Você tá bonita. Aí eu, obrigada. Aí ele descia, tomava banho, voltava. Tá vendo? Ou seja, contagia, né? Contagia até o Contagia. ambiente, a energia. Você, porque quando você tá bem, não tem como, você vai, isso vai saindo pelos poros. Do mesmo jeito, quando você tá mal, também sai pelos poros. Você não precisa nem falar muito. O outro de olhar fala: caramba, que mulher bonita aqui dentro de casa, né? Peraí, deixa eu dar um jeito nisso aqui também. Aí foi, fez a E, barba, tudo voltou. Aí eu, interessante. né? E aí, como mãe, eu te falo, meus filhos olham e falam assim: nossa, mãe, você é tão bonita, mãe, está. Nossa, mãe, além de E é um super exemplo. gostoso, é exemplo, exatamente isso, é exemplo, né? Então, pensando justamente, eu falei lá no início um pouco sobre isso, né? Qual é a mãe que você quer ser pro seu filho? Aquela mãe que tá reclamando, que tá murmurando, que tá com raiva sempre, que tá chateada, que tá. Não, ou é aquela mãe que o filho vê, caramba, minha mãe tá alegre, minha mãe tá feliz, minha mãe se arruma, minha mãe tá sempre bonita, minha mãe tá sempre cheirosa, minha mãe, né? Lembra que eu falei da referência da minha mãe? Minha mãe é uma mulher elegante. Ela não estava sempre bonita dentro de casa, não é, mas ela sempre foi uma referência à elegância dela, sabe? Assim, então qual é a mãe? Ah, eu quero ser lembrada como uma mãe pra cima, como uma mãe alto astral, como uma mãe que gostava de trabalhar, de gostava do que fazia, mas ela estava sempre feliz quando estava com a gente, ela estava sempre sorrindo quando estava com a gente, ela estava ali entregue, porque somos um ser sistêmico, não tem muito para onde correr. Não tem, né? Então, quando você começa a buscar esse, como eu falei, desse equilíbrio, isso vai girando de uma maneira muito mais suave, mais leve. A maternidade, ela não é fácil, mas ela pode ser leve. Se ela começa a ser pesada, é a hora que tá errado, é o que eu falo. Não estou dizendo que é fácil, né? Tem seus desafios, suas dificuldades, mas ela tem como sim ser leve. Isso eu afirmo para vocês aqui que estão nos ouvindo, que vão ouvir depois, mas ela tem como ser leve, de fato. Eu concordo. E eu acho até curioso você ser coach e ser psicoterapeuta, né? Uhum, Isso é muito contraditório, na verdade, porque uhum. quem é coach vive julgando esse pessoal da psicoterapia e vice-versa. Sempre tem esse julgamento. Sim, sim, E eu sim. gosto muito dos dois lados. Minha mãe é psicanalista e já fiz o processo de coach, já fui no método CIS. Você deve, não sei se você conhece. Conheço. Então, já fui, enfim, e já fiz 2 processos de coach. Eu tenho contato com isso e eu sei o tanto que faz diferença os dois, assim. Eu acho que eles se complementam, na verdade. Com certeza. É. Eu achei muito curioso você fazer os dois, né? Porque eu nunca tinha visto. Normalmente as pessoas é um ou outro, nunca Sim, os sim. dois. Quem é da área. Sim, geralmente é isso mesmo, né? E tem uma rivalidade, infelizmente tem, né? E deixa eu botar meu carregador aqui que meu computador, meu telefone começou a querer Tá. baixar a bateria. Então, o que acontece? Eu sou formada em psicologia, amo, né? Por um tempo não era exatamente o que eu queria fazer. Meu pai é psicólogo, então eu tinha, sabe aquela coisa assim, não, não quero ser como meu pai. Eu passei por uma fase assim, e olha que eu tenho uma relação super mega e sempre tive muito boa com meu pai, mas eu não queria. E aí eu acabei indo fazer psicologia e amo. E você falar assim, ah, o que você faria? Nem sei. Realmente nem sei o que você faria se não fosse psicóloga. Gosto demais. De fato, eu falei, deixa eu encontrar alguma coisa aqui. Gosto demais, né? E fiz o processo de coach, na verdade, isso foi em 2011 pela SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coach, que foi a minha primeira formação. Eu tenho duas formações. Que foi pela empresa.
né? Então, a empresa que pagou à época e para a gente desenvolver um programa de desenvolvimento de líderes e novos líderes dentro dessa empresa. Eu era gerente, tinha a diretora, a gente tinha dentro do planejamento estratégico da empresa esse trabalho. Então, eu fui fazer a formação. Então, a minha formação, na verdade, no fundo, nem partiu de mim buscar essa formação. Mas desde 2011 eu fiz e gostei muito, né? Fizemos, montamos, trabalhei muito dentro da empresa né, quando a gente fala de business coaching. E só que é um processo que é muito diferente de como eu trabalho aqui, porque business coach eu brinco que é pé no peito. A gente tem uma meta dentro da empresa e a gente tem que cumprir aquela meta e tem que cumprir. É mais ou menos isso. Não tem meio termo, né? E por isso tem um processo que é para a gente alcançar aquelas, né, planejamento estratégico que foi colocado dentro da empresa. E então a minha formação é de lá, e eu sei, né? Sempre teve uma questão, uma rixa aí, justamente por que eu percebo que existe a rixa? Porque de uma certa maneira, hoje eu vejo que os programas de coach, né, acabou estar até um pouco banalizado de fato, porque acabou surgindo muitas escolas que não são escolas de referências, que não são escolas que ensinam de fato a metodologia do coach, então que foram mudando os processos, então às vezes a pessoa faz ali um treinamento de 3 horas e já sai com o título de coach, não é um negócio sério, é um negócio embasado, né? É algo que realmente tem ali uma estrutura. E é muito diferente de psicoterapia, porque a psicoterapia você mexe, você olha para o passado. O processo de coach você é uma meta no futuro. Ela é para frente, ela não é para trás. Ela é exatamente para frente. E só que aconteceu, e eu já vi acontecendo, por exemplo, algumas pessoas intituladas como coach dizendo: não, o coach cura depressão, e a gente vem, e ansiedade. E não é isso, né? Então, as coisas. E dentro das grandes escolas, isso é falado e é falado muito claro. Coach não trata coisas do passado, não trata traumas, não trata questões psicossomáticas, não é isso, né? Então, a gente tem uma meta e a gente olha para o futuro, é daqui para frente. E aí, e claro, se andar em conjunto, por exemplo, a pessoa faz um acompanhamento com um terapeuta e faz um trabalho de coach, tem resultados incríveis. Ou seja, você une os conhecimentos, você une. E aí você tem uma explosão de resultado muito melhor. Mas acabou que, assim, alguns psicólogos se sentem ameaçados, eu acho, não sei se a palavra certa é essa, ameaçado, ou o espaço invadido, não sei. Não sei exatamente, né? Porque eu evito até, porque eu sou coach, então, assim, com certeza, se eu for entrar numa discussão, eu vou levar paulada para o lado, mas tem muitos psicólogos já que já entendem, compreenderam o processo, que já estão fazendo formação, né? Entende a diferença, é como se você vai agregar de fato, sabe? Você agrega os conhecimentos. Você soma ali os processos de conhecimento e ajuda a pessoa a sair com muito mais resultado lá na frente. Então, por isso, né? E aí, depois que eu fiz essa formação, e depois, quando eu comecei a trabalhar com mães, não dá para aplicar exatamente o método de coach num processo com uma mãe, porque eu tenho que entender, eu tenho que acolher essa mãe, eu tenho que fazer um trabalho, é muito diferente, então eu uni tanto o meu conhecimento da psicologia quanto o meu conhecimento de coach e montei o programa, que é o Reencontre Sua Identidade. Isso é Então, se único. você é único, é único. Então, se você falar assim, o programa é psicoterapia? Não, não é psicoterapia. É coach? Não, também não é coach. É o programa Reencontre Sua Identidade, que eu fui juntando tanto meu conhecimento de ambos e criei ali uma estrutura para trabalhar com essas mães. Porque hora eu tenho que ouvi-las como uma psicoterapia e horas eu tenho que botar quente em cima delas dentro de um processo de coach. Tipo, olha, vamos lá. Você tem um objetivo e a gente precisa alcançar. Então, é unindo mesmo os conhecimentos, sabe? Trazendo ali o que eu posso encaixar em cada um deles para que ajude essas pessoas, essas mães, no caso, especificamente. Então, e aí dentro do coach tem essas rivalidades aí. Eu sigo até uma página, eu sigo uma página dentro da psicologia que tipo, é como se fosse um humor dentro da psicologia. Então, eles fazem piadas com com tipo Freud, Lacan, né, com os grandes filósofos aí, os grandes historiadores aí.
E aí, e as metodologias, e claro, lá sempre tem piada contra coach, sempre tem. E eu faço sorrir, eu morro de rir, assim. Mas é um caminho, né? Eu acredito que, de fato, o coach é uma metodologia que dá muito resultado, é muito boa. Você mesmo já passou pelo processo, sabe dos benefícios, mas não é para fazer com qualquer um. Você tem que procurar bons profissionais, você tem que procurar saber quais são as escolas de formação. Não dá para você investir, porque não é uma coisa que também dá para brincar, porque pode trazer alguns resultados que não, consequência, alguns resultados não são positivos, né? Então você tem que procurar bons profissionais, de fato, escolas que são mais renomadas, saber se a pessoa passou por escolas mais renomadas, para poder realmente você conseguir chegar e efetivar, né? Chegar no seu objetivo, fazer a mudança que você quer fazer na sua vida, enfim. No entanto, tem coisas que não é processo de coach, é na psicoterapia, né? Problemas de depressão, até mesmo de ansiedade, de questões de passado, de trauma lá na sua relação com o seu pai, com sua mãe. Então, tem coisas que, mesmo a pessoa fazendo um processo de coach, às vezes ela vem para terapia. Isso é É muito comum. muito legal que você achou um jeito de unir os dois mundos, né? E no seu programa tem as pessoas já entram grávidas ou não? Elas esperam normalmente ter o bebê para depois procurar. Geralmente elas é só depois que nasce a criança. Ninguém ainda. Já aconteceu de estarem no processo e engravidarem. Já Sim, aconteceu. Mas não vieram grávidas, vieram para o processo. de forma Não. É preventiva bem. ainda não. Não, não, ainda não. Que era o essencial, né? Mas ainda não. É difícil. O ser humano ainda trabalha muito mais, assim, como a gente falou lá no início. Explodiu, eu tenho que cobrir isso aqui. Não é preventivo. Não, ainda não. Outra coisa também, Mel, não sei se você conhece, tem um Instagram que eu sigo e eu gosto muito. É uma mulher que ela é mãe e você vê que realmente esse negócio que a gente dá de, a gente, porque eu sou mãe, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo, enfim, você fica dando um monte de desculpa pra si mesmo pra não se cuidar, né? Isso é muito comum. Você põe desculpa, Muito. desculpa, 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 não tem tempo, não tem tempo. Aí depois, e eu também acreditava nisso. Eu falei, gente, deve ser um pânico esse negócio da gravidez, porque todo mundo, sempre que todo mundo vira mãe, vira um caos a vida da pessoa. Eu olhava as mães assim, tudo sobrancelha por fazer, unha por fazer, tipo, toda de qualquer jeito, sem maquiagem, com qualquer roupa. Aí chega até a ser assustador, né? Você vê esse Sim, mundo assim, gente, eu olhava aquilo acho que eu não quero ser mãe, né? e me causava medo. Eu sou doida pra ter filho. E me causava medo. Gente, eu vou ficar assim quando eu for mãe. Porque você vê as mulheres apavoradas nessa situação. Aí eu conheci esse Instagram e me tirou todo e qualquer medo e me provou que basta a gente querer. Basta a gente querer e a gente fazer por onde, assim. É uma mulher, Samia Marcili, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. 6 filhos, Maravilhosa e tem 6 filhos. linda, tá sempre impecável. Nunca vi, eu olho nos stories dela, ela tá sempre impecável, maquiada, arrumada. 6 filhos para cuidar, uma casa, ainda trabalha. Claro que o trabalho da mãe também é um trabalho extremamente Muito, importante, extremamente, não muito valorizando isso de maneira alguma, gente. Eu acho que cansativo, é requer o da mais, gente bastante. mais importante, eu acho que de tudo, porque você tá criando alguém para a sociedade, né? Sim. E é a base de tudo. Então, eu acho que é super importante. Mas, assim, trabalha dando curso também online. E aí eu vi aquilo, e aquilo derrubou qualquer crença minha. Que daí a gente começa a ver que, nossa, é muito mais desculpa nossa. Sim. E claro que cada um tem suas particularidades, Dificuldade, sim. sim. Mas é muito mais desculpa nossa do que um problema real mesmo, né? Coisa que a gente fica botando na cabeça para deixar de se dar o melhor, assim. Então, que bom que você São, conhece já. conheço, maravilhosa. São prioridades, né? Eu entendo que são prioridades. Assim, é muito comum e é inconsciente, igual você falou. A gente está com 5 minutinhos aqui para encerrar. Vou fazer Sim, essa fala bem rápida aqui. É inconsciente mesmo, às vezes, mas são desculpas que a gente vai dando pra gente mesma. E o pior, a gente vai colocando essa desculpa em cima de um filho que não tem culpa.
Não tem culpa. Ah, eu não faço porque eu tenho filho. Ah, eu não vou. E eu fiz isso, né? Eu falo de um lugar que eu posso falar porque eu fiz isso e eu sei que foi muleta, que eu chamo, né? A gente usa os nossos filhos como muleta para não fazer alguma mudança que a gente precisa fazer. Eu vi umas bananinhas aí. É, eu É, troquei. fazer aquilo que a gente precisa fazer. Né? E isso é muito ruim, porque aí você coloca um peso numa criança que nem tem esse peso. Claro que talvez você não consiga fazer como antes, na velocidade que você gostaria que fosse, como antes, mas você consegue, sim, fazer algumas mudanças que você precisa fazer e não ficar em segundo plano, tá? Com certeza. Com certeza. Ah, obrigada! Imagina, foi muito bom. Eu que te Adorei. agradeço o convite de estar aqui. É um assunto que eu gosto. Se depois quiser a gente, né, fazer outras com outros temas, conte comigo também, tá bom? Claro, com certeza. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente manda direct para mim, para Melissa, que a gente vai responder, É isso aí. tá? Um beijo, Gabi, beijo, bom prazer, final viu? de semana, Bom final de igualmente. semana. Tchau, tchau. Tchau.